Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham entendido tudo da aula passada, que tenha dado tudo certo, que os exercícios estejam aí na mãozinha, prontinho para a gente corrigir, do jeito que a gente tinha combinado, ok? Então, ó, dúvidas, manda para mim, que eu volto e resolvo junto com vocês. Combinado? Então, vamos voltar onde nós paramos na aula passada? Olha só, na aula passada a gente falou isso tudo aqui, das diferenças dos pontos de ebulição no nível do mar, acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Fizemos aqui nosso primeiro exercício, onde nós falamos aqui, ó, que se eu estiver numa montanha a 100 metros de altitude, a água vai ferver numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica também é menor, quanto mais alto a gente está, certo? Agora, olha só, observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Naftalina todo mundo conhece, não conhece, gente? É aquela pedrinha branquinha que a gente usa para espantar barata. Coloca dentro do armário lá para espantar barata. Uma vasilha com água deixada no freezer. Então, água no freezer. Uma vasilha com água no fogo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, vamos ver quais são as mudanças aqui, ó. A pedra de naftalina deixada no armário, ela está no estado sólido, a pedrinha, e ela vai passar para o estado gasoso, certo? Como é que chama a passagem do sólido para o gasoso? Quem lembra aí, ó? Sublimação, certo? Depois, a vasilha de água no freezer. Então, essa água ela vai virar gelo. Então, a água está líquida e ela vai passar para o estado sólido, que é o gelo. A passagem do líquido para o sólido, como é que chama? Solidificação. Aqui, gente, houve um erro nesse exercício, houve um equívoco nessa atividade, mas vou mostrar para vocês, ó. Uma vasilha com água deixada no fogo. Então, água é líquido, tá no fogo. Se ela tá no fogo, vai chegar uma hora, ela vai entrar em ebulição, vai passar para o estado gasoso, certo? Líquido para o gasoso, a mudança chama-se vaporização. Nós vimos na aula passada que existem 3 tipos de vaporização, vocês estão lembrados? Evaporação, ebulição e calefação. Nesse caso aqui, falou que ela foi colocada no fogo. O correto seria colocar ebulição, tá? Só que aqui no exercício vai aparecer com outro nome, mas não tem problema, a gente vai marcar o que está mais próximo. E o derretimento de um pedaço de chumbo. Pedaço de chumbo quer dizer que ele é sólido, está derretendo. Derreter quer dizer que o sólido virou o quê? Líquido. A passagem do sólido para o líquido, como é que chama? Fusão. Então, olha só,
No primeiro, a gente tem sublimação, o segundo, solidificação, terceiro, evaporação e o quarto, fusão. Você está vendo que o terceiro não tem ebulição em nenhum? O único que está dentro da vaporização aqui, ó, é a evaporação. Então, nós vamos marcar a letra A, que é o mais próximo. O correto mesmo seria colocar a ebulição. E esse exercício aqui teve até, quando ele caiu em prova, ele teve até recurso, o pessoal entrou na justiça para poder falar que estava errado. Mas eu coloquei aqui para vocês verem que a evaporação é uma forma de vaporizar. Então, se não tem ebulição, você vai marcar ela. Ok? Mas, vamos lá, ó. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e difusão de algumas substâncias. Então, ó, ponto de ebulição. As substâncias são metano, mercúrio, álcool, água, chumbo, ácido acético. Então, escuta o que eu vou te falar, ó. Ponto de fusão quer dizer que é o ponto onde ele está passando do sólido, peraí que eu apertei errado. Ele está passando do sólido para o líquido, certo? Ponto de ebulição quer dizer que é a temperatura que ele está passando do líquido para o gasoso. Então, ó, o que ele está te perguntando? Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. Ele pediu para você considerar a temperatura ambiente 25 graus Celsius. Então, presta atenção. Imagine que cada uma dessas substâncias está a 25 graus. 25 graus é maior do que isso, certo? Então, já derreteu. 25 graus é maior do que isso. Então, já virou gás. Então, essa substância aqui é gasosa. Essa aqui, ó, 25 graus é maior do que isso, certo? Então, ela já derreteu, já virou líquido. 25 graus é maior do que isso? Não. Então, não chegou ainda no ponto de ebulição dela. Então, qual que é o estado físico que ela está? Líquida. Ó, ela derreteu, passou do sólido para o líquido, mas ainda não chegou na temperatura que ela vira gás. Então, ela permaneceu líquida. O álcool, olha, 25 é maior do que esse. Então, quer dizer, passou para o estado líquido, mas 25 é menor do que esse. Então, quer dizer que ela não passou para o estado gasoso ainda. Ela permanece em qual estado? Líquido. A água, olha, 25 graus já passou pela fusão, então ela derreteu, mas não chegou ainda na ebulição, olha. Então ela permanece líquida. O chumbo, olha, isso aqui é para ele derreter. 25 graus já chegou nesse valor? Não. Então quer dizer, o chumbo não derreteu ainda. Ele permanece em qual estado? Sólido. Nem derreteu ainda. O ácido acético, ele derrete a 16,6 graus. Então, quer dizer que 25 já passou disso, ele já derreteu. Mas ele só passa para o estado gasoso a 118 graus. Então, ele não passou para o estado gasoso ainda. Ele permanece o quê? Líquido. Então, ele está perguntando quais delas são líquidas na temperatura ambiente. Ó. São o mercúrio, o álcool, a água e o ácido acético. Então, vamos achar aqui, ó. Ácido acético, álcool, mercúrio e água. Letra B que nós vamos marcar. Ok? Tudo bem por aí? Então, vamos continuar, ó. O ponto de fusão do bromo é menos 7,2. Então, fusão... Ai, apertei sem querer de novo. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, certo? Ele está derretendo nessa temperatura.
O ponto de ebulição, então, do líquido para o gasoso é 58,8. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas. Então, ó, menos 30. Menos 30 é menor do que esse. Não é? Menos 30 é uma temperatura mais baixa que menos 7. Então, quer dizer, ele nem derreteu ainda. Ele permanece em qual estado aqui, ó? Sólido. Ele está no estado sólido. 0 grau. O 0 é maior que o menos 7,2. Então, ele já derreteu, virou líquido. Mas o 0 é menor do que esse. Então, ele permanece o quê? Líquido. Nessa temperatura. 35, olha, o 35 já passou dessa daqui, é maior, então já derreteu, e não chegou nessa. Então, ele continua o quê? Líquido. Continua líquido. 80 já passou dessa daqui, virou líquido, e já passou dessa daqui também. Então, já virou o quê? Gás. Então, o estado físico dele vai ser o quê? Gasoso. E 110 é a mesma coisa, ó, já passou desse e já passou desse. Então, está no estado gasoso também. Tá bem? Muito simples, só vocês identificarem o estado físico de cada um. Número 5. Ó, todas as vezes que eu coloquei essa questão aqui em prova, o que acontecia? As pessoas mal leem as questões, vêm aqui e marcam uma letra. Você está vendo que não é uma questão de marcar? É uma questão de você tem que responder as 5 alternativas. E toda prova é a mesma coisa. Eu acho gente que vai lá e marca o X. Por quê? Porque nem leu a questão. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro, através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o estado líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Ó, do gasoso para o líquido. Lembra da nuvem? A nuvem está na forma gasosa, ela desce na forma líquida. Qual que é o processo, gente? Condensação. Esses nominhos que vocês já vêm se familiarizando com eles já há um tempo, que a tia já ensinou, esse ano eu preciso que eles estejam na ponta da língua de vocês. Vocês precisam saber direitinho, sem nem parar para pensar o nome das mudanças, tá? Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafas PET, polietileno tereftalato, de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Antes de o material ser usado, o laboratório físico-químico dessa companhia colheu uma amostra e a submeteu a uma série de testes. Um desses testes consiste em colocar uma fração da amostra em um equipamento e aquecê-la até o plástico derreter. Olha a palavrinha mágica, derreter. É passagem de quê para quê? Sólido para líquido. Assinale a alternativa que descreve a transformação que ocorreu com a amostra. A amostra sofreu solidificação? Primeiro, como é que chama a passagem do sólido para o líquido? Fusão, certo? Então, ó, a amostra sofreu solidificação? Errado. A amostra foi fundida, cujo fenômeno é classificado como um fenômeno físico, certo? Por quê? Lembra para mim, ó, fenômeno físico. Fenômeno físico é aquele fenômeno
que não altera a natureza das substâncias. Quer dizer que eu posso fazer ela passar do estado sólido para o estado líquido e depois eu posso pegar ela no estado líquido e fazer ela voltar para o estado sólido, certo? Sem alterar a substância, sem modificar a substância. Diferentemente do fenômeno químico. O que é um fenômeno químico mesmo? É aquele fenômeno que altera a natureza da substância. Quer dizer, muda a substância. Igual nós falamos lá no início, ó, da outra aula, quando a gente tinha lá a fotossíntese. O que a fotossíntese faz? Ela transforma gás carbônico em oxigênio. Então, ela transforma uma substância em outra, tá? Então, a gente costuma dizer que o fenômeno físico é um fenômeno reversível. E o fenômeno químico, na maioria das vezes, ele vai ser um fenômeno irreversível. Lá no segundo ano, vocês vão estudar que existem sim algumas reações químicas que são reversíveis, tá? Mas por enquanto os fenômenos químicos para a gente são fenômenos considerados irreversíveis. Ok, meu povo? Beleza, vamos para frente então. Ó, as empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a satisfação do consumidor e a preservação dos materiais que estão sujeitos ao processo de limpeza. No caso do vestuário, é muito comum encontrarmos a recomendação para fazer o teste da firmeza das cores, para garantir que a roupa não será danificada no processo de lavagem. Esse teste consiste em molhar uma pequena parte da roupa e colocá-la sobre uma superfície plana. Em seguida, coloca-se um pano branco de algodão sobre sua superfície e passa-se com um ferro bem quente. Se o pano branco ficar manchado, sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste ocorreu um processo de... Então, olha só, o corante estava na roupa, ó. Então, ó, fusão do corante e o ferro quente é utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido. Liquefação, o corante estava gás, virou líquido. E o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. Condensação do corante, que é a mesma coisa aqui, ó. E o ferro quente é utilizado para ajudar a sua transferência para o pano branco. Ou dissolução do corante. E o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. Então, ó, nós temos o corante está na roupa e você vai usar o ferro quente. Olha só, você molhou primeiro lá, você viu que molhou? Primeiro você molha, olha só, consiste em molhar uma pequena parte da roupa. O que você fez? Você dissolveu o corante. Você colocou a água para diluir ele lá, dissolveu. E depois você usou o ferro quente para quê? Para acelerar o processo. Isso que foi feito. Tá bom? Número 8. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Então, estamos falando a nível do mar aqui, ó. De novo, ponto de fusão. Então, quer dizer que nessa temperatura aqui, essas substâncias estão passando do estado sólido... Ai, meu Deus do céu, estou apertando sem querer. Estão passando do estado sólido para o estado líquido. E nessa temperatura aqui, elas estão passando do líquido para o gasoso.
50 graus. Olha, ele quer saber, 50 graus. Quais delas estão no estado líquido? Então, nós vamos ter que fazer todas, ó. 50 graus, já passou? Já passou. Já passou? Já passou. Então, quer dizer, essa substância, ela já virou líquida e ela já virou gás. Então, a 50 graus, ela vai estar no estado gasoso. 50 graus já passou, então ela já virou líquido. E já passou também, então ela já virou gás. Então, ela também é estado gasoso. 50 graus já passou desse, então quer dizer, ela já virou líquida, mas não chegou nesse daqui. Então, ela não virou gás. Ela está em qual estado? Líquido. Esse daqui, ó, 50 graus, já passou desse, ela já virou líquida, mas não chegou nesse. Então, ela permaneceu o quê? Líquida. E esse daqui, ó, 50 graus, nem chegou na fusão dela ainda. Então, quer dizer, ela nem virou líquida. Ela permanece em qual estado? Sólido. Ele está me perguntando quais são líquidas. É o bromo e o mercúrio, que são líquidos. Ó, vou marcar a letra E. Apenas o bromo e o mercúrio permanecem líquidos. Ok? Espero que vocês estejam acertando aí. Depois vocês vão me falar quantas cada um acertou. Combinado? Ó, de novo, a mesma coisa. Ponto de fusão. Então, ó, sólido para... Nossa! O líquido. Sólido para o líquido. Líquido para o gasoso. Então, ó, pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que há temperatura de 40 graus e 1 atm. Então, olha só. Então, ó, qual que é gás, qual que é líquido, nós vamos ter que pegar. 40 graus já passou disso daqui, então já virou líquido. Mas não chegou nessa daqui, ó. Então, ela simplesmente está na forma líquida. Ó, 40, já passou essa, então já virou líquido. E já passou essa também, então ela já virou o quê? Gás. Então ela está na forma gasosa, ok? Então, ó, o éter e o etanol encontram-se na fase gasosa? Tá errado. O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida? Certo. Ambos se encontram na fase líquida? Não. O éter está na fase líquida e o etanol na gasosa? Não. Ambos se encontram na fase sólida? Não. Então, apenas a letra B está correta. Tudo bem, meu povo? Próximo. Ah, esse aqui nós já fizemos, é o mesmo, ó. É a montanha de 1.000 metros de altitude. Nós falamos que a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica também será menor nesse lugar. Eu peguei o mesmo exercício, não percebi que eram iguais. Desculpa. Então, vamos retornar lá, ó. Vamos retornar, ó. Então, gente, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. É muito importante que vocês prestem atenção a essas mudanças. Por quê? Porque agora nós vamos falar dessas mudanças quando nós trabalharmos com substâncias puras e quando nós trabalharmos com misturas. Então, no caso das substâncias puras, o que é importante nós sabermos? Prestem bastante atenção. Substâncias puras, eu vou falar assim, como que a gente reconhece uma substância pura, gente? Aí vocês vão falar, ué, quando ela não está misturada com nenhuma outra. Tá, mas como que a gente sabe que ela não está misturada com nenhuma outra? A gente sabe que ela não está misturada com nenhuma outra, por quê? Porque elas têm ponto de fusão ponto de ebulição
e densidade constantes. Então, olha só, isso aqui que eu estou te falando são as características físico-químicas de uma substância pura. Tá? De uma substância pura. Aí, como que, transformando isso, vamos entender isso graficamente falando. Nós já estudamos isso ano passado, agora nós vamos estudar mais profundamente. Parece que a gente já viu tudo, né? Mas não vimos, a gente viu de uma maneira muito levinha. Então, vamos falar, por exemplo, no caso da água. Vamos lembrar aqui. A gente falou que a água, ao nível do mar, ela tem ponto de fusão igual a 0 graus Celsius e ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Certo? Então, eu vou te falar o seguinte, ó. Faça um gráfico de aquecimento da água, partindo do estado sólido até o estado gasoso. Como que a gente faz isso? Vamos lembrar aqui, todo mundo, ó. Rapidinho vocês vão lembrar. Ó, vamos fazer o nosso gráfico aqui. O meu vai ficar torto, é claro, mas vocês não vão reparar isso. O meu gráfico. No meu gráfico, eu vou medir tempo. Pode ser minuto, pode ser hora, pode ser segundo. E aqui no eixo Y eu vou medir temperatura. Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar as temperaturas que eu te dei. Então, eu te dei o 0 e o 100. Você vai marcar aqui, ó, o 0 e vai marcar o 100. Você sabe que no 0 e no 100 vai ter a mudança de estado. Ela vai mudar. Fusão do sólido para o líquido. Ebulição do líquido para o gasoso. Certo? Beleza. Então, ó, eu pedi para você partir do estado sólido. Em qual temperatura que eu tenho a água no estado sólido? Abaixo de 0. Porque no 0 ela vai derreter, certo? Então, eu posso pegar qualquer ponto abaixo de 0. Ah, Patrícia, eu quero pegar o menos 10. Pode, você pode pegar menos 5, menos 1, menos 2, qualquer valor abaixo do 0. Vou começar meu gráfico por aqui. Beleza, começou. Aí você vai aquecer essa água. Você está aquecendo o gelo, né? Aqueceu o seu gelo, chegou no 0. Quando ele chega no 0, você já sabe. O que vai acontecer, gente? Ele vai derreter. E o gelo, ele derrete instantaneamente? Não, demora uns minutinhos. Então, o tempo que demorar para ele derreter, essa temperatura vai ficar parada alguns minutos aqui, ó. Até que ele derreta todo. Até que todo ele tenha virado líquido. Ah, virou líquido, Patrícia. Beleza, virou líquido. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos aquecer de novo. Vamos aquecer até chegar nos 100 graus, ó. Chegou no 100, beleza. Aí eu sei que vai o quê? Vai entrar em ebulição. A ebulição também não demora? Então, ela vai ficar uns minutos aqui parada nos 100 graus. Até a água todinha passar para o estado o quê? Gasoso. Depois que ela passar para o estado gasoso, a temperatura vai voltar a subir. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Ó, nesse espaço aqui, pretinho, eu tenho a água em qual estado físico? Olha, sólido, do menos 10 até o 0, certo? Aí, nesse espaço aqui que ela está parada, que é um tracinho deitadinho, é onde está acontecendo a fusão. Aqui, ó, no 0 grau. Qual o estado físico que eu tenho durante a fusão? Eu tenho sólido e tenho líquido. Por quê? Porque eu tenho uma parte da água que ainda é gelo
E eu tenho uma parte da água que já derreteu. Deixa eu colocar isso aqui direito, que está parecendo uma outra letrinha. É sólido mais líquido. Eu tenho uma parte que já derreteu e uma parte que não derreteu ainda. Certo? Agora, esse preto aqui que eu aqueci, eu tenho simplesmente água líquida dentro da panela, esquentando. Depois que essa água líquida ela começa a ferver aqui no 100, ó. Se ela começou a ferver, quer dizer que ela entrou em ebulição. A ebulição é aqui. E qual o estado físico que eu tenho na ebulição? Ó, eu tenho uma parte dela dentro da panela líquida e eu tenho uma parte que já virou gás. Eu tenho os dois estados. E depois, nessa parte que sobe, eu tenho apenas o estado gasoso. Certo? Lembraram? Então, olha só, eu até lembro que a gente falava o seguinte, que quando você deixa a água dentro da panela, então presta atenção, você tinha um gelo lá no congelador, vamos começar a história do começo. Você tinha um gelo lá no congelador, ele estava a menos 10 graus lá dentro. Você tirou ele e colocou em cima de um prato, na mesa. Ele vai aquecer, 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 menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, 0. Quando ele chegar no 0, você vai olhar, opa, começou a derreter, certo? O derretimento demora alguns minutos. Então, esse tempo que ele está derretendo, a temperatura vai ficar o quê? Parada no 0. Aí, depois que ele derreteu tudo, virou líquido, você pegou aquela aguinha líquida, botou dentro de uma panela, levou para o fogão, acendeu o fogo. Aí ela vai esquentar. Esquentou, 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 até começar a ferver. Quando começou a primeira bolinha, quer dizer que ela chegou no 100, se você estiver no nível do mar. Chegou no 100, a água ferve instantaneamente? Não, demora uns minutos. Então, aquela água vai permanecer quanto? 100 graus. Lembra que eu até falava na sala o seguinte, se você colocar uma água no fogo, esqueceu a água no fogo, saiu de casa, foi fazer alguma coisa na rua. Se você for rápido, voltar e ainda tiver água no fogo, água dentro da panela, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a temperatura não vai sair do 100. Ela vai ficar parada no 100. Agora, se você for e demorar, acabou a água de dentro da panela, quer dizer, evaporou toda a água, virou gás, aí a temperatura vai começar a subir, aí vai começar a queimar a panela, dependendo do que é feito o cabo da panela, vai começar a queimar o cabo da panela, e aí corre o risco, sim, de você botar fogo na casa. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu não vou misturar, a gente vai falar apenas da substância pura hoje. Esse gráfico que eu fiz é o gráfico específico da água, porque nós usamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específicos dela, tá? Então, o que você vai identificar é o quê? Toda substância pura, quando você fizer o gráfico, você vai observar duas paradas nesse gráfico, que são a fusão e a ebulição. Esse gráfico aqui que eu fiz, gente, é um gráfico de aquecimento. Por que ele é um gráfico de aquecimento? Porque você começou numa temperatura baixa e foi subindo. Eu posso sim pedir lá um gráfico de resfriamento. No gráfico de resfriamento, o que acontece? Você vai fazer a mesma coisa, você vai marcar o 100 e o 0. Só que você não vai partir do sólido para o gasoso. Você vai partir do gasoso para o sólido. Então, você vai começar. Ah, água gasosa, eu encontro em qual temperatura? Acima de 100, olha lá. Aí você vai resfriar. Não é um gráfico de resfriamento? Resfriou. Chegou no 100, o que vai acontecer? Ela vai parar. Porque ela está passando do gasoso para o líquido. Como é que chama aqui, ó? Condensação. Certo? Depois, você vai resfriar de novo.
Até chegar no zero. Deixa eu esticar um pouquinho mais esse gráfico aqui, ó. Até chegar no zero, ó. Quando chegar no zero, o que vai acontecer? Ela vai parar de novo. Por quê? Porque ela tinha virado líquido, agora ela vai passar para qual estado? Sólido. Líquido para o sólido, como é que chama? Solidificação. Então, ó, qual o estado físico que eu tenho aqui na condensação? Eu tenho uma parte gás e eu tenho uma parte líquida já. E na solidificação, eu tenho uma parte líquida e uma parte sólida. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, ó, a ebulição e a condensação acontecem na mesma temperatura de 100, olha. Se você estiver aquecendo, o que vai acontecer é a ebulição. Se você estiver resfriando, o que vai acontecer é a condensação. E a fusão e a solidificação também acontecem na mesma temperatura. Depende se você está aquecendo ou se você está resfriando. Ok? Combinado então? Então por hoje eu vou finalizar. Me falem lá quantas questões vocês acertaram, se deu tudo certo, se ainda tem alguma dúvida, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana.